Quero cumprimentar com a paz do Senhor os nossos alunos da ITAD que estão acompanhando e estudando a disciplina de Bibliologia conosco. Hoje nós vamos entrar na lição 2 e nessa lição nós vamos ver como os livros antigos, como a Bíblia foram formados e vamos ver também a origem deste termo e desta palavra Bíblia. Nós vemos que a Bíblia foi feita de papiro e pergaminho. O papiro era uma folha para escrever ou pintar que foi tirada desta planta aquática. As tiras foram cortadas das hastes desta planta e umedecidas e depois batidas para obter sua unificação. E depois foram polidas após a secagem. Este método foi criado pelos egípcios e foi o principal suporte da escrita na antiguidade, principalmente no Oriente Médio. O papiro era uma planta aquática que crescia à beira dos rios, lagos e banhados no Oriente Médio, cuja entrecasca servia para a escrita. As tiras que eram extraídas do papiro eram coladas umas às outras, depois de secarem, até formarem um rolo de qualquer extensão. A Bíblia, o papiro é mencionado várias vezes na Bíblia, como em Êxodo 2 e 3, Jó 8 e 11 e Isaías 18 e 2. E da palavra papiro nós pegamos ou tiramos a palavra papel. E seu uso nas Escrituras remonta ao ano 3000 antes de Cristo. Agora, o pergaminho era feito de peles, principalmente de carneiro e ovelha. Eram submetidas a um banho de cal e depois raspadas e polidas com pedra pómez. Eram lavados novamente, raspadas e colocados para secar, e depois recebiam ou mais de mãos de alvaiade, um pigmento. Melhor e mais durável que o papiro, o nome pergaminho vem da cidade de Pérgamo, onde provavelmente no século II a.C. o processo foi desenvolvido. A pergaminho também é mencionado na Bíblia, como em 2 Timóteo 4 e 13. A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Os livros não estavam reunidos como na Bíblia de hoje. Para chegar a um volume único, isso foi possível com a invenção do papel no século II pelos chineses e bem como a invenção do prelo de tipos móveis em 1450 d.C. por Gutenberg, um tipógrafo alemão. Até então, a escrita era feita pelos escribas. O manuscrito foi feito pelos escribas, de modo muito lento e oneroso. De fato, eram os monges nos mosteiros que acabaram fazendo a manuscrita da palavra de Deus, nos rolos, nos pergaminhos. E assim a Bíblia ficou afastada do povo, ficou longe do povo, até alguns séculos atrás. Quanto à difusão da palavra de Deus, Deus tem abençoado maravilhosamente até hoje. Hoje é possível imprimir a Bíblia rapidamente no livro único e mandar para todos os cantos da terra. E hoje a Bíblia continua sendo o livro mais lido, mais distribuído, mais vendido no mundo. Então, com o progresso alcançado no campo das invenções e da tecnologia, é possível transportar a Bíblia pelos meios tecnológicos e pela impressão para todos os cantos do mundo. Mas ainda hoje, devido aos ritos tradicionais, os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam em uso nas sinagogas. O termo Bíblia não é encontrado nas Sagradas Escrituras. Essa palavra vem do grego, a língua original do Novo Testamento. A Bíblia vem de Bíblios, ou Biblion, no grego, que significa rolo, o livro, e no latim medieval era usado como uma coleção de livros.
Então, a Bíblia, palavra Bíblia, quer dizer uma coleção de pequenos livros. E com a invenção do papel, desapareceram os rolos e a palavra bíblios deu origem a livro, como nós vemos nas palavras biblioteca, bibliografia, bibliófilo. O nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, no século IV da nossa era. Devido às Escrituras constituírem uma unidade perfeita, a palavra Bíblia passou a ser singular, significando o livro dos livros, o livro por excelência e o livro divino. E alguns nomes mais comuns na Bíblia, dada as Escrituras sagradas, são as Escrituras, como em Mateus 21, 42, Sagradas Escrituras, como em Romanos 1 e 2, Livro do Senhor, que encontramos em Isaías 34, 16, a Palavra de Deus, como é citada em Hebreus 4 e 12, e os Oráculos de Deus, que encontramos em Romanos 3 e 2. Nós vemos que a Bíblia é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. É um total de 66 livros escritos durante 16 séculos por cerca de 40 autores. O apóstolo Paulo foi quem mais escreveu livros na Bíblia. Ele escreveu 13 livros, possivelmente 14 livros, se incluímos a Epístola aos Hebreus. Só que muitos estudiosos acreditam que foi outro escritor. Mas aqui, nessa composição da Bíblia, temos um dos milagres da Bíblia. Todos esses 40 autores e escritores pertenciam às mais variadas profissões, atividades, viveram e escreveram em países, continentes e regiões diferentes, distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. Mesmo assim, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isto prova que um só autor dirigia no registro da revelação divina. A palavra testamento vem do grego e tem um duplo sentido. Primeiro é que o testamento é uma aliança ou concerto. E o segundo sentido é que testamento é um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição dos seus bens após a morte. Então esse duplo sentido mostra o seguinte na Bíblia, que a morte do testador, Cristo, ratificou ou selou a nova aliança e, portanto, nos garante toda a herança, segundo Hebreus 9. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros do Antigo Testamento por Tertuliano e Orígenes, que eram patriarcas da igreja nos primeiros séculos. Na primeira divisão da Bíblia, temos o Antigo Testamento, ou Antigo Concerto. E tem uma comparação interessante aqui, que o Antigo Concerto, o Antigo Testamento, veio pela lei, foi feito no Sinai, no Monte Sinai, e selado com o sangue de animais. O Novo Testamento, o Novo Concerto, veio por Jesus Cristo, foi feito no Calvário e selado com seu próprio sangue. Então esse Novo Concerto é superior ao Antigo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de alguns pequenos trechos em aramaico, que foi a língua que o povo de Israel contraiu no exílio babilônico. Também tem algumas palavras persas. Estes 39 livros do Antigo Testamento são classificados em 4 grupos. E na página 18 do seu manual vai encontrar uma tabela com todos os livros do Antigo Testamento segundo as suas categorias ou classificações.
Primeiro temos a lei, também chamado o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E esses livros tratam da origem de todas as coisas e da lei e do estabelecimento da nação de Israel. Nós encontramos, segundo grupo, o grupo de livros da história, os livros históricos. São 12 livros que mostram os 4 períodos da história de Israel. O primeiro período é a teocracia, que foi sob o comando dos juízes. Depois vem a monarquia, sob o reino de Saul, Davi e Salomão. Depois vem a divisão do reino e cativeiro, que fala dos reinos de Judá e Israel, que foram levados para o cativeiro. E depois o 4º grupo é o pós-cativeiro, quando o povo de Israel voltou à sua terra de origem, sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas que eram seus contemporâneos. Também nós encontramos os livros da poesia, os livros poéticos. São 5 livros de Jó a Cantares de Salomão. E são chamados livros poéticos devido ao gênero de seu conteúdo. Também são chamados livros devocionais. E temos o 4º grupo, que é os livros da profecia, os livros proféticos. Um total de 17 livros, que vai de Isaías a Malaquias. Estão divididos em 2 grupos: profetas maiores, 5 livros, e os profetas menores, 12 livros. E esses nomes maiores e menores não se referem ao mérito ou à notoriedade do profeta, mas ao tamanho dos livros e à dimensão do seu ministério profético. Vamos continuar falando um pouco sobre a estrutura da Bíblia. A classificação dos livros do Antigo Testamento por assunto vem da versão Septuaginta do Antigo Testamento, que foi uma tradução do hebraico para o grego feito no Egito antes de Cristo. E também isso aconteceu com a versão Vulgata latina, que era a versão latina feito no 4º século depois de Cristo. Esta lista de livros não leva em conta a ordem cronológica dos acontecimentos revelados em cada livro. Para o leitor menos avisado, isso pode criar confusão em ver que os livros não estão em ordem cronológica. Nós vamos estudar mais adiante sobre a ordem cronológica dos livros. Composto por 27 livros, o Novo Testamento foi escrito em grego. E o grego do povo comum, que era chamado koiné. E os livros do Novo Testamento também são classificados em 4 grupos. Temos o primeiro grupo, os livros da biografia, que são os 4 evangelhos. Esses livros descrevem a vida do Jesus e seu ministério terreno. E os primeiros 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinópticos, devido ao paralelismo das informações que há entre eles. E os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Todos os livros antes dos evangelhos tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo. E os livros que vêm depois dos evangelhos são explicações da doutrina de Cristo. Depois temos o livro da história. Um livro só, um livro histórico só, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que registra a história da igreja primitiva, seu viver e a propagação do evangelho, tudo sob a direção do Espírito Santo. Depois temos os livros das epístolas, ou cartas. São 21 livros, ou cartas, que vão de Romanos a Judas. E elas contêm a doutrina da igreja que Cristo ensinou e tem diversos destinatários. 9 desses livros são dirigidos a igrejas, 4 são dirigidos a indivíduos, um livro é dirigido aos hebreus cristãos e 7 dessas epístolas são dirigidas a todos os leitores. E temos
o livro da profecia, o livro profético único do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, ou também chamado o livro da Revelação, que trata da volta pessoal de Jesus à Terra e das coisas que vão preceder esse evento. Nesse livro bíblico, nós vemos o Senhor Jesus voltando com seus santos para fazer 4 coisas: destruir o poder gentílico mundial sob o reinado da besta, também livrar Israel, que estará no centro da grande tribulação, também julgar as nações e também para estabelecer seu reino milenar. Vemos aqui no final do texto 3 que há algumas particularidades da versão católica da Bíblia. Nas Bíblias de edição católico-romana, no Antigo Testamento alguns livros são juntados ou recebem outro nome. Então, é uma particularidade dessa Bíblia. Também, nessas edições católicas, há mudanças na enumeração de alguns salmos. E as Bíblias católicas também têm os livros apócrifos, que não foram incluídos no cânon sagrado da Bíblia de hoje. Esses livros não foram incluídos pelos patriarcas da igreja nos primeiros séculos do cristianismo. Jesus é o tema central da Bíblia. Ele mesmo disse isso em Lucas 24, 44 e João 5, 39. Em tipos, figuras, símbolos e profecias, Jesus ocupa o lugar central das Escrituras. Nós podemos ver na página 22 do manual o tratamento dado a Jesus Cristo por cada um dos livros bíblicos. Por exemplo, em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o nosso cordeiro pascal. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, o servo de Deus. Em Lucas, o filho do homem. Em João, o filho de Deus. Em 1 Tessalonicenses, ele é aquele que virá arrebatar a igreja. Em Hebreus, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Em 1 João, ele é o nosso advogado junto ao Pai. E Apocalipse, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E considerando o Senhor Jesus como o centro da Bíblia, o Dr. C.I. Scofield resumiu 64 livros em 4 palavras que se referem a Cristo, da seguinte forma: preparação. A Bíblia, no Antigo Testamento, trata da preparação para a vinda de Jesus. Depois vem a manifestação. Nos Evangelhos, nós vemos a encarnação, a manifestação e a vida de Jesus. Nós temos explanação. São as epístolas que fornecem o esclarecimento sobre a doutrina de Cristo e a aplicação da doutrina dele. E temos a consumação, que é o livro de Apocalipse, que trata da consumação de todas as coisas preditas através de Jesus. As Escrituras sem Jesus seriam como a física sem a matéria ou a matemática sem os números. Alguns fatos e particularidades da Bíblia. A Bíblia originalmente não era dividida em livros, capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 d.C. pelo cardeal Hugo de Sancher, um abade dominicano estudioso da palavra de Deus. A divisão em versículos foi feita primeiro do Antigo Testamento no ano de 1445 pelo Rabi Natan, e foi feito do Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Ele publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos no ano de 1555, mas imprimiu na Vulgata Latina. Nós vemos aqui o número total de capítulos e versículos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em uma soma de todos os capítulos e versículos da Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo
após a invenção do prelo. Isso aconteceu no ano de 1452, depois de Cristo, pelo tipógrafo alemão Gutenberg, na cidade de Mainz, na Alemanha. Até o ano 2005, a Bíblia toda e partes dela foram traduzidas em 2.377 línguas, entre as 6.500 línguas existentes no mundo. E na página 25 vai encontrar um quadro mostrando onde a Bíblia já foi distribuída até o dia de hoje. Mas vendo como a Bíblia tem sido difundido e distribuído, podemos confirmar o que Jesus disse em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos encerrar a lição falando de algumas observações úteis e práticas no seu manuseio e estudo da Bíblia. Primeira sugestão do autor, o escritor, é apontamentos individuais. Isso quer dizer que você pega um caderno de anotações, ou seu computador, seu notebook, ou iPad, para fazer anotações do trecho da palavra de Deus que você está estudando, lendo, ou meditando, e fazer anotações dos assuntos e fatos interessantes ou verdades que você pode aplicar a si mesmo. Segunda sugestão é usar referências bíblicas. Isto se refere às abreviaturas dos livros da Bíblia que já citamos na lição passada e são encontradas na página 8 da introdução do seu manual. Também observar o texto, contexto, referência e inferência daquilo que você está lendo. A diferença entre esses 4 aspectos bíblicos é fundamental para compreender o estudo das Escrituras. O texto fala do conjunto de palavras contidas numa passagem que você está lendo ou estudando. O contexto é a parte anterior e a parte posterior do texto que você está lendo ou estudando. O contexto pode ser geral, imediato ou remoto. O contexto pode ser um versículo, um capítulo ou um livro inteiro. Por exemplo, vamos pegar João 3,16, um versículo que conhecemos tão bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O contexto não é só esse versículo, mas é o que vem antes e o que vem depois. Observar o que vem antes ou o que vem depois para você poder entender para quem Jesus está falando esse versículo, onde, quando e por quê que Jesus estava dizendo esse versículo. Isso é contexto. Também referência e a conexão direta sobre determinado assunto. E além de indicar o livro, capítulo, versículo, a referência pode levar a outras indicações, como tem muitos versículos, às vezes você está estudando, lendo e vai encontrar a letra A depois do versículo, que fala da parte inicial do versículo. Ou vai encontrar B ou C, que fala das partes depois no versículo. Tem SS, aí, a referência SS, que indica os versículos que se seguem e a sugestão para ler aqueles versículos também. Tem QV, que significa que veja. São recomendações para não se deixar de ler o texto indicado. Tem o CF, que significa compare, confirme ou confronte. E tem IE, que significa isto é. Também tem inferência, que é uma conexão indireta entre assuntos. Também a sugestão é de notar as siglas das diferentes versões em vernáculo. Temos uma lista aqui de versões da Bíblia que são usados geralmente nas igrejas evangélicas e igrejas católicas. Também tem a designação, referência do tempo antes e depois de Cristo. AC, que significa antes de Cristo, antes do seu nascimento, e DC, que também é conhecido como AD,
que fala depois do nascimento de Cristo. E por último, observar manuseio do volume sagrado, a Bíblia. É importante você obter domínio completo do seu manuseio e estudo da Palavra de Deus, a fim de encontrar com rapidez qualquer referência bíblica. Jesus fazia assim. Diz em Lucas 4,17 que ele, Jesus, achou o lugar onde estava escrito. Lá atrás, naquela época, não tinha uma Bíblia só. Não tinha divisão de capítulos e versículos ou dos livros. Cada livro era um rolo. Então, demorava a procurar o versículo ou o trecho da palavra de Deus que alguém queria citar. Mas hoje, com o avanço da indústria gráfica e dos recursos tecnológicos, é muito mais fácil nós estudarmos e manusearmos a palavra de Deus. Então aproveita todas essas ferramentas para estudar a preciosa palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula.